Olá, que bom a gente ter mais uma oportunidade e a gente poder entrar uma vez mais para passar para você, para o seu entendimento, algo nessa manhã que possa edificar a sua vida. Eu hoje quero falar sobre um assunto que tem trazido o crescimento para uns e tem trazido um campo de experiências e até de dificuldades para outros. Nós vamos entender o que são crenças e valores, dores e prazeres. Qual o peso e as atribuições que cabem em cada um desses processos. Como é que eu entro em um, saio de outro, né? E como é que a minha vida pode mudar a partir desse entendimento. Tá? Eu quero que você entenda o valor que tem cada sentimento, cada posição que você toma. E a partir desse valor, você possa, por si, descobrir, né, no seu dia a dia o que realmente vale a pena, o que te edifica, o que te faz crescer. Bom dia, Maria de Lourdes. Como é que está aí em São Paulo? Muito bom. Estamos esperando você aqui em Brasília. Né? Estamos aguardando alguns instantes para entrarem mais pessoas e a gente poder começar a falar mais sobre esse tema. Existem pessoas que se auto-sabotam. O que é se auto-sabotar? São pessoas que muitas vezes colocam o seu ponto de vista ou a sua crença. Bom dia, Diene! Seja bem-vindo, Uberlândia aqui entrando comigo. Muitas pessoas, então, se auto-sabotam. Possuem uma ideia de que algo é mais valoroso que outro, e quando você lança sua mente em cima de algo, você acaba deixando de viver outras oportunidades. Tem pessoas que são limitantes. O que é limitante? Ela se coloca como até ali, depois daquilo eu não posso. E existe um caminho que nós não conhecemos ainda, que nós temos que trilhar. Eu estou sujeito a ficar na mesmice se eu permanecer na mesma estrada ou tão somente naquele mesmo quilômetro. Eu posso e tenho que avançar em outros quilômetros mais para que eu tenha um diferencial de vida. Sabe? Eu me coloco como... tem muita gente se colocando de vítima de situações. Né? A pessoa, ela, por exemplo, ontem eu estive falando com um irmão, eu não me recordo o nome dele aqui agora. Que bom, Maria de Lourdes, e que bom, Diene. Vamos lá, eu espero que essa expectativa gere algo na vida de vocês. Ontem eu estive falando com um irmão e eu vi que desde a hora que ele começou a conversar comigo até a hora que eu fui obrigado a interpelá-lo, ele se fez de vítima. Um monte de situações acontecendo na vida e ele se fazendo de vítima. E eu mostrei para ele que ele tem que parar de ser vítima e tem que ser o autor da história. Como é que isso acontece? É porque quando a pessoa fica somente como refém, ela deixa de escrever, ela está tão somente na defensiva. Deus não quer que nós estejamos na defensiva. A Bíblia diz que os corajosos entrarão no reino de Deus. Irmão Cláudio Roberto, meu sobrinho lá de Araguari, graça e paz, meu querido. Então, os corajosos entrarão no reino de Deus, sabe por quê? Porque eles possuem um desejo de empreendedores. Eles conseguem ir além. Aonde uma pessoa para, aquele empreendedor, ele segue. Eu não estou falando isso na área comercial somente, não. Na sua vida sentimental, no seu trabalho, na sua vida espiritual. O empreendedor que eu cito aqui em questão é aquela pessoa que tem uma predisposição e ela avança. Sabe o que a gente está vendo no mundo? Existe uma resposta que está vindo contra nós que não é a realidade que nós queremos. Você concorda?
Fala a verdade. Você quer a realidade do que está acontecendo? Eu acredito que não. Você quer criar e você pode criar a sua realidade. O grande problema é que nós, muitas vezes, nos colocamos como vítimas de uma realidade que a gente não quer, mas a gente deixa ela permanecer sobre nós. Quando nós estamos passando por algum problema, a gente tem que substituir aquela grade de problemas por outra. Para que uma grade cubra a outra, não é cobrir, vamos assim dizer, fazer uma maquiagem, mas é que quando eu começo a colocar um valor por cima do outro, aquele perde. Mas eu quero falar com você hoje sobre crenças e valores. E aí a gente vai entrar nessa questão. O que são crenças e valores? Bom, crença é tudo aquilo que você crê. Por exemplo, eu creio que Deus é bom. Bom, isso aí a Bíblia já disse e deixa muito claro que Deus é bom. Eu creio que vou chegar naquele determinado ponto. Então, eu já tenho uma crença de que eu vou chegar em determinado ponto. Eu tenho valores. Que valores que são esses? Bom, a gente aprende valores desde a nossa infância, desde quando a gente nasceu, que a gente já traz valores que a família nos trouxe, nos ensinou. A gente aprende sobre valores de vida na escola. A gente aprende, então, a valorizar isso ou aquilo. Ok? Perfeito. Quando eu hipervalorizo a minha família, pronto, já estamos entrando no assunto. De certa forma, seja bem-vindo, bom dia, bom Léa. Quando eu valorizo a minha família, ou hipervalorizo a minha família, o meu subconsciente está desvalorizando as outras coisas. E aí, de repente, você vira para mim e fala assim, mas a família não é o berço, a família não é o principal. Sim, mas a família tem que ser a base e não o fim. O que é a base? Eu tenho que partir da família para outros valores e não ter tão somente ela como valor. Sabe por quê? Imagine bem uma coisa, uma pessoa valoriza demais a família e o ato familiar. E ela quer uma promoção no trabalho. Olha só uma coisa, olha o descompêndio. E aí, de repente, o trabalho oferece para ela uma promoção e ela tem que viajar 10 dias, 15 dias, 20 dias. Mas a cabeça dela coloca como sendo em primazia a família. Então, a família é meu berço, é meu tudo. Aí, o que acontece? No meio dessa viagem, ou até antes dessa viagem, ela começa a sentir muita saudade da família. E essa saudade chega a ser tamanho que tira o foco do trabalho. E ela, uma vez sem foco no trabalho, acaba não conseguindo resolver aquilo que quer. Conclusão. A família acabou culminando uma possibilidade de crescimento daquela pessoa. Você entende? Eu tenho que ter, assim, valores. Eu não posso ter um único valor. Porque se eu tiver um único valor, Graça, Mariano, seja bem-vinda, eu vou automaticamente, o meu subconsciente, a minha mente, o meu ego, vão estar desvalorizando os outros. Eu tenho que aprender o que é autossabotagem. Autossabotagem é quando lanço todas as expectativas em cima de um único projeto de vida. Então, não é errado eu falar, não, a minha família, né, é muito para mim, mas não pode ser tudo. Porque se for tudo, então Deus já está ficando em segundo lugar. Depois, o trabalho fica lá pelo terceiro. E aí, sabe o que acontece? A Bíblia diz que aonde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Como é que isso pode entrar aqui nessa questão? É que se você tiver a sua mente ligada tão somente em algo, você acaba abandonando os outros, ou colocando os outros em segundo plano. E quando a gente faz isso, a gente automaticamente tende a ter muitas frustrações no segundo plano. Aquela história de feliz no amor, infeliz no trabalho, ou feliz no trabalho, infeliz no amor, isso é a história da carochinha. Eu posso ser feliz no amor, no trabalho, na igreja, eu posso ser feliz em todos os âmbitos. Eu não tenho que ser limitante. O homem que se coloca dessa forma. A família, ela pode ser e deve ser a base.
A base da sociedade, a base da sua cabeça pode ser a sua família, não está errado de forma alguma. Mas ela não pode ser colocada como o maior valor, porque senão, em função desse valor, em detrimento dele, os outros vão ser subjugados. Da mesma forma, eu não posso colocar, por exemplo, a religião, os templos ou a religião como sendo prioridade na minha vida. Por quê? Porque, imagine bem uma coisa, a gente está cansado de ouvir que existem pessoas que são de uma forma na igreja, são de outra forma em casa. Eu não preciso ser santo na igreja, eu tenho que ser santo em todos os lugares que eu for. Então, eu não posso ficar limitado a um templo. Eu tenho que observar que a minha vida tem que ser santidade, sem o menor risco de dúvida. Mas eu não posso ficar limitante a um templo ou uma religiosidade. Eu posso colocar Deus, sim, ele vem em primazia. Ele não está preso a um templo. Ele não está limitante a um sentimento, a um dogma, ou a expressões de fé que se fala em um determinado tempo. Deus é o princípio, o fim, é o alfa e o ômega, ele é o tudo. Mas ele não fez e ele não faz com que o homem, com que eu e você, estejamos limitados ao que se diz dentro de um templo. O templo é maravilhoso. A Bíblia diz que nós somos como brasa viva e a gente precisa de cultuar para que nesse culto a gente venha a inflamarmos. E nessa inflamação, a gente venha a crescer. Isso aí realmente é verdade. Mas observe só uma coisa. O compêndio de livros que culminou na Bíblia Sagrada, que nós temos desde Mateus até o livro de João, que é o Apocalipse, e nós temos desde Moisés lá até Malaquias, que são os livros do Antigo e os outros que eu citei antes do Novo, eles não podem ser o limite da nossa vida, porque cada um daqueles homens tiveram experiências além da experiência com Deus. Cristo falou assim para Deus: Senhor, não quero que o Senhor os tire do mundo. Ou seja, nós temos uma estrada de entendimento e de conhecimento aqui no mundo. E não é para a gente ficar limitante ao entendimento que a igreja nos dá. A gente tem que aprender. A igreja não vai te ensinar a ser médico, não vai te ensinar a ser juiz, não vai te ensinar a ser engenheiro. A igreja vai te ensinar a ter valores morais e espirituais. Os valores que a sua carne podem ter, porque a carne não é para ser desvalorizada. Existem as obras da carne, existem obras ruins, mas existem obras boas. Cristo falou assim: Pai, não os tire do mundo, mas os livre do mal. Então, que esse entendimento chegue na sua mente. Não é para você só falar em Deus e coisas de Deus, é para você falar de amor. Porque quando você começa a falar de Deus, você se afasta do agnóstico, do ateu, você se afasta daqueles que não têm a mesma profissão de fé que você. E aí, onde é que você está sendo luz? Eu não posso ser limitante, então, a um templo, porque o templo me limita a ser irmão dos irmãos. Mas Deus nos fez todos iguais. E ele não colocou distinção entre um e outro. Ele disse assim, que todos aqueles que o conhecerem se tornarão filhos de Deus. Mas aqueles que não conhecerem são criaturas e também, da mesma forma, devem ser amados. Mas crenças e valores é você saber entender a sua posição, o que você tem que fazer e como você pode fazer. Você vai se aproximar de um ateu falando de Deus, o cara não quer ouvir você falar do seu Deus, do meu Deus. Mas você pode apresentar-se para ele, mostrando uma realidade que você é luz, e aos poucos o nosso Deus ir se achegando a ele, através da glória que existe em nós. Não existe uma coisa mais chata do que você sentar perto de um crente chato, abusado, que fala que tudo é inferno, que só ele que vai para o céu. Isso existe. Como existe? E as pessoas correm quilômetros. Sabe, o católico, o espírita, o umbandista, o candomblessista, correm quilômetros de pessoas que se acham os donos de uma verdade. Então, nós temos que ter entendimento que não nos deixe limitante, sabe? Então, eu tenho que aprender
que crenças e valores são algo, são coisas, são percepções que eu tenho que ter. E eu tenho que saber me portar em cada situação. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, deixa eu encontrar aqui onde é que está, fala assim: aprendei de tudo, retei o que é bom. Né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. Diz assim: aprendei de tudo, retei o que é bom. Significa que a gente não está limitante ou limitado. O homem é que se poda, que se autodetermina, que se projeta e diz assim: não, a partir daqui eu não posso. A Bíblia diz que eu posso tudo. Nem tudo me convém, mas eu posso tudo. Tudo aquilo que eu fizer que não for contra Deus e os princípios que Deus pré-estabeleceu são louváveis a Deus. Eu não vou jamais saber e crescer em algo se eu não permitir galgar alguns passos mais dentro daquilo. O meu consciente me apresenta uma realidade e me cobra uma posição quando eu faço algo errado. Isso é natural. Então, se você faz algo que você acredita que é para Deus e não está ferindo o estado básico que ele tem para nós, que são as diretrizes que ele já nos aponta, automaticamente está sendo agradável a ele. Tudo aquilo que você faz, almejando e prospectando o amor em cima do outro, a Graça estava aqui, agora já está aqui. Oi, Graça. Você automaticamente está crescendo. Crescer na graça e no conhecimento. Esse é o projeto. Isso é o que Deus quer. Muita gente então fala assim: a minha família é meu tudo. E aí sabe o que acontece? Pode observar uma coisa. Sabe aquelas pessoas que falam assim: feliz no amor, infeliz nos negócios? Isso é uma limitação que você coloca. Para de falar isso. Eu posso ser feliz em todas as áreas da minha vida. Eu não preciso ficar limitante a um tempo, espaço, a um povo ou a uma conquista. Eu posso ter tudo. Quem diz que o pobre tem que ser infeliz? Ou que o rico, porque tem muito dinheiro, não pode entrar para o reino de Deus? Quem falou isso? A pobreza de espírito de alguns, que acha que riqueza é sinônimo de perdição, ou que acha que a pobreza é sinônimo de purificação. Quem disse isso? Se Deus é o dono do ouro e da prata, eu preciso ficar limitado a míseros, trocados, moedas? Eu posso ter tudo. As pessoas que se limitam. Ao invés de você falar que a sua família é tudo, projete a partir de hoje, vocês aqui também aprendam, que a minha família é meu grande combustível. Ela não é meu tudo, é meu grande combustível. E esse grande combustível me faz realizar coisas extraordinárias. Então você, ao invés de falar, não, tudo para mim é a família. Não, a minha família é meu berço, é minha base, mas ela não é meu teto. Porque o meu teto... Sabe o que Jesus disse? Quando perguntaram para ele assim: o senhor nos deixa aí contigo? Ele falou: olha, o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça, seu corpo. Sabe por quê? Porque não existem limites. Nós não podemos ter uma parede como limite. Quando a gente coloca isso, a gente se prende para outras circunstâncias. E elas estão aí o tempo todo. Você pode... o evangélico, o crente pode trabalhar num bar? Quer dizer que todo mundo que trabalha num bar, então, e vende cerveja para os outros é do demônio? Claro que o evangélico pode trabalhar num bar. Lá você pode ser luz. Estou falando que vai ser luz, você vai ficar servindo para os outros, vai vender cigarro e cerveja. Mas por que não começar a falar para aquele povo lá que não sabe onde quer chegar, que existe um plano maior? Você pode ser. Existe uma forma muito errada que as pessoas visualizam. É lógico, você não deve se misturar, você não tem que ser uma prostituta para ganhar homens para Deus. Não é por aí. E nem precisa e não pode, de forma alguma, porque aí você já está ferindo a palavra de Deus. Existem critérios. É o que eu falei, você pode andar dentro deles e não ferir.
a sua santidade. Outras pessoas colocam, então, a igreja como algo extraordinário na sua vida. Minha igreja é meu tudo. Você não pode fazer isso. Porque quando você faz isso, você fica restrito. Olha só, essa restrição ela é muito natural. As pessoas da igreja adventista, por exemplo, por terem o sábado como santificado, colocam de repente os outros como estando errados. Desculpa, não estou aqui para julgar. Só estou aqui para mostrar como existem limites. Sabe, os irmãos da Deus é Amor, eles, pelo menos na época do missionário Davi, não podiam sequer ter televisão em casa. Tudo bem, eu também tenho televisão, mas nem vejo, porque não me interessa ouvir o que o mundo quer que eu ouça. Mas você entende que as religiões... Comece a olhar na sua religião. A igreja, outra igreja aí, né? Não permite que você doe sangue para o seu irmão. Jesus deu o exemplo, mas... Você entende? Então, assim, observe só uma coisa. Aí você vai para uma Assembleia de Deus da Vida, e eu fui de lá há muito tempo, que diz que você tem que carregar a sua cruz, sofrer e chorar. Está lá. Está lá. Então, quando você fica tão somente fechado e bitolado a um segmento religioso, você deixa de contemplar Deus na sua totalidade. Eu não tenho nada contra esses irmãos. Os irmãos espíritas que estão me ouvindo, muitos, infelizmente, são limitantes somente a ler o Evangelho segundo Allan Kardec. Leia o Evangelho segundo Jesus. Crie suas próprias convicções. Vocês entendem? A gente que coloca limites. Então as pessoas se limitam, porque a minha religião não se entende com a sua. Né? Porque o meu Deus é diferente do seu. Não tem dois deuses. Na realidade tem um Deus espiritual e o Deus desse mundo, só. O Deus desse mundo não quer dizer que você vai andar segundo ele. O Deus desse mundo, na realidade, nem desse mundo ele está abaixo desse mundo, ele está lá nas profundezas do abismo, lá no centro da Terra, onde tem as erupções, onde tem lá as chamas, né? Quem estudou aí um pouco de geografia entende disso, né? Inclusive, uma vez, o Edir Macedo, se você escrever aí no Google, você vai ver. Edir Macedo fazendo experiência, diz que colocou uma sonda, não sei quantos quilômetros abaixo da Terra, e diz que ouviu gritos. Cada um acredita no que quiser, tá lá. Por isso que a gente não pode ler e acreditar em tudo que a gente vê. Mas tá lá, se quiser eu te mostro isso, coloca aí. Eu vi isso na Google, né, que colocou uma sonda e furou e ouviu gritos lá no interior da Terra. Então a gente não pode ficar limitante a uma igreja. A igreja que vira para você e fala que assim, se você não der dinheiro, Deus não te leva para o céu. Então não se limite a um templo, a um lugar, a um espaço. Creia que Deus está muito acima desses valores. Ele não é limitante a um povo. Porque, olha, o Deus já tratava com as pessoas na época, sabe? Antes de Jesus vir, existiam grupos. Existiam os essênios, não é? Existiam os fariseus, os saduceus, que eram pessoas, grupos religiosos, cada um tinha suas crenças. Só que eles eram limitantes, uns não se davam com os outros, por alguns acreditavam na ressurreição, outros na reencarnação, outros acreditavam nos limites. Dizem que João Batista, possivelmente, aquele do deserto, possivelmente ele tenha sido essênio, por causa do estilo de vida que ele tinha, aquela coisa de comer gafanhoto, não sei o quê. Mas aqui agora não é... Então, a religiosidade, ela limita as pessoas. Elas muitas vezes se diminuem, porque não, o meu pastor disse que eu não posso isso. Você tem que obedecer o seu pastor, mas você não pode ficar restrito. Quando a Bíblia diz, aprender de tudo, retei o que é bom, é que nem tudo aquilo que teu pastor te diz também deve te interessar. Porque se for assim, toda vez que o pastor da Universal, do RR, lá do Chapéu, da Mundial, falar em dinheiro, muito dinheiro, então você tem que dar o seu salário todo, sua casa, seu carro e tudo mais.
Você sabe que não é assim. Deus é amor. E por ser amor, ele não é cobrador. Existem coisas que a gente tem que entender. Deus não é, então, limitado a um templo religioso. Sabe? Deus quer que a gente acorde para o que ele tem. E acordar para o que ele tem significa o seguinte. Sabe? Adão e Eva não frequentavam o templo religioso. Eles falavam com o próprio Deus. Quando Jesus veio, já existiam templos. E eles eram limitantes. Então, ele veio para fazer a diferença. Ele veio para ser o caminho, o norte. Mas, hora nenhuma, ele falou que ele era o tudo e que só ele que tinha. Porque a palavra diz que ele visitou, ele conheceu ladrão, ele conheceu prostituta, ele conheceu doentes. Mas o restante da sociedade continuou levando a sua vida. E Deus quer que eu e você tenhamos experiências com ele e que a gente não fique limitado a ele, mas que a gente leve ele para as outras experiências que a gente tiver. Então, muita gente desvirtualiza essa coisa. Olá, irmã Roberta, seja bem-vinda. Muita gente, então, desvirtualiza ou tem uma crença desvirtualizada porque se limita a um templo religioso. Por que ao invés de falar da religião, você não fala assim? Vocês que estão aqui, olhem só. Ao invés de falar que eu sou religioso, porque quem é religioso fala assim, você que é de alguma religião. Aqui não é religião, aqui é uma igreja. Bom, igreja é aqui. Eu sou igreja. Qualquer outro lugar que tem paredes e teto é templo. E todos são templos religiosos. Então, abra sua mente para isso. Você é a igreja de Cristo. Aonde você vai para congregar e juntar com outras igrejas, chama-se templo. Então, olha só uma coisa. Por que ao invés de falar da religião que você professa, você não fala assim, quanto mais espiritualizado eu for, mais feliz e próspero eu sou. Quanto mais espiritualizado eu for, mais próspero eu me torno. Meu trabalho, né, existe algo, então, que a gente tem que aprender. É que, dessa forma, eu não falo e me diminuo ao que uma igreja ensina. Sabe? Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas têm muito essa coisa de falar, se Deus quiser. Tá. Porque eu tô orando, tô fazendo uma novena, uma trezena, um pacto, tô fazendo... O que move a mão de Deus é fé. Antes de mais nada. Você não precisa de fazer essas repetidas idas a igrejas, como é que chama? Essas campanhas que as igrejas promovem, obrigado. Porque a campanha, sabe o que é campanha? Campanha é fé à prestação. É quando eu não tenho um discernimento exato daquilo que eu quero, aí eu peço para Deus hoje um pouquinho, aí na próxima reunião eu intero, na outra eu intero e na outra eu intero, até que eu chego num compêndio de informações que me levam. Eu não preciso disso. Eu não preciso de ficar limitado a isso. Eu posso me integrar com Deus na minha totalidade e falar para ele, Senhor, eu preciso chegar nisso. Acabou. Você sabe como é que se ora? Se ora da seguinte forma. Quando você quer escutar o seu filho ou a sua filha, você que é pai e mãe, e ele vem te contar alguma coisa, ele vai te contar as prestações? Não, ele te conta de uma vez o que é. Então, conte para Deus o que você quer e acabou. Não tem limites, é simples assim. Mas aí as pessoas colocam impedimentos. Não, porque para entrar na presença de Deus... Bom, peraí. Primeiro que você nunca saiu da presença de Deus. Se ele já entrou em você, você está nele e ele está em você. Eu estou entrando na presença de Deus. Então, antes você estava na pecaminosidade? Não estava. Quando o Espírito Santo vem trabalhar no nosso ser, ele fica. Ele não sai.
Então, errado é quem pensa que assim, eu estou limitante, eu vou na igreja, eu entro na presença de Deus. Espera aí, e quando está fora, está o tempo todo pecando, pensando no inferno, pensando no diabo, fazendo coisas que não são? Não é assim. Não fique limitado, então, sabe, a pensar que o nosso Deus não está acima de tudo isso. Lembre-se de uma coisa, tudo aquilo que você fizer, se não estiver ferindo os princípios bíblicos, é favorável a Deus. É muito simples. Se você observar, são umas 10 regrinhas lá que ele não quer que a gente faça. Tudo que você fizer, se não está ferindo aquilo... Certa vez, Jesus estava expulsando o demônio, aliás, fazendo cura aqui, na realidade, expulsando o demônio da doença. E aí alguém virou e falou assim, acho que foi um fariseu que falou assim, ele expulsa por Beelzebu. Sério, está lá nos evangelhos. Ele falou assim, olha, se eu expulso pelo Beelzebu, um demônio expulsa outros demônios, então uma casa que não tem o seu pilar na sua totalidade, ela se autodestrói. Como é que pode um demônio destruir outro? Cristo, numa outra ocasião, disse assim, me parece que está nos Atos, né? É que, não foi Cristo mesmo, nos evangelhos, que ele disse assim, olha, tudo aquilo que não é contra mim é a favor. Os discípulos vieram falar com Jesus que tinha alguém expulsando, que não, além deles, que tinha mais alguém expulsando demônios. Ele falou, tudo aquilo que não é contra mim é meu favor. Então você sabe o que a gente tem que aprender de Lene, Marilene, Flávia, e aqui está a Graça, está a Kátia, a Roberta, Leia, Eliane, Liane, isso, muito bem. A gente tem que aprender que Deus nos quer em novidade de vida. Quando seu filho sai para a rua e ele tem uma boa experiência, ele vem e te conta, você concorda? Às vezes você nem tinha liberado ele ainda para fazer aquilo, mas a experiência foi tão boa que ele se deu bem. Se realmente tiver sido boa, você vai glorificá-lo de alguma forma, não vai? Você vai dizer, filho, que bom, que lindo, olha, nossa, foi perigoso, né? Mas que bom, você fez, deu tudo certo. Pronto, com Deus não é diferente. Sendo que com Deus tem uma coisa, a nosso favor, tem um anjo acampado ao seu redor, que te segue, te acompanha, te ampara e te protege. Né? E que ainda pode, se você estiver na santidade, atender ali as suas prerrogativas, aquilo que você apontar para ele. Então, nós não podemos ficar limitantes a um templo. Olha, existe um pilar, na realidade existe uma espécie de triângulo, tá? Que é assim, no topo do triângulo tem Deus. Ele é tudo. Mas saiba que esse tudo não é o Deus sufocante. Bom dia, irmã, seja bem-vinda. É um Deus que nos dá como, assim, todas as coisas convergem para Ele. Porque a Bíblia diz que tudo é dele, por Ele e para Ele. Então, todas as coisas convergem para Ele. Mas Ele não nos limita a um tempo e espaço. Ele quer que a gente tenha uma vida de santidade, que a gente tenha uma vida na presença dele, mas que a gente não fique cego, porque eu tenho que observar o seguinte, o meu espírito, eu espiritual, habito num corpo, numa bagagem carnal, e essa bagagem carnal, ela tem necessidades físicas. E eu tenho que me atentar para isso. Então eu não posso ficar tão somente limitado a Deus. O que eu não posso é feri-lo de alguma forma. Você entende? Quando Deus criou todo o universo, Ele colocou a favor do homem tudo que o homem precisava. Ele já colocou na natureza toda a energia. E Deus, como é onisciente, onipresente, onipotente, eu falei nisso na mensagem do domingo passado, Ele já colocou na natureza
o direito de solicitarmos. Deixa eu te contar só uma história. Quando Deus disse haja, no momento que foi criado a terra e tudo mais, foi criado também todas as realizações que eu e você precisamos. Sabe quando a Bíblia diz assim, aquilo que não subiu ao coração do homem, que os seus olhos ainda não contemplaram, é o que ele tem preparado? Olha só a profundidade que é essa palavra. Aquilo que você ainda não pediu, já está liberado. Já foi, há milhares de anos. É porque ainda não chegou o tempo da sua maturidade e do seu desejo de ter. Mas Deus já deu. Então, se você não ferir ele, dentro dos princípios dele, e você, na hora que acordar para alguma coisa, ele já acordou com você com relação àquilo. Entende? A grande questão é que nós temos que ter... o que é plenitude de Deus? É aquele pedacinho que falta para encher no copo de água. Está derramando. Então, é necessário que a nossa integração com o entendimento dele, associado com aquilo que eu posso fazer nesse lugar, me alcancem de tal forma que eu não viva em limites. Porque Deus não é limitado. E lá em Salmos capítulo 8, 6, diz que eu e você somos um pouco menor que ele. Mas ele já nos coroou de glórias e de honras. Então, tudo aquilo que a gente fizer no nome dele, se a gente fizer de tal forma que a gente não seja condenado por ele, então você não precisa de ficar limitado à sua família, ou limitado à sua igreja, ou limitado ao seu trabalho. Você tem o direito. Olha, existem pessoas que se limitam ao trabalho. Não, meu trabalho é meu tudo. Olha que eu já falei que Deus é tudo e que a família é tudo. Agora, não, meu trabalho é meu tudo. Então você aprenda só uma coisa. Quando a pessoa fala que meu trabalho é tudo, aí reverte, né? Feliz nos negócios, infeliz no amor. As pessoas falam isso. Elas se automutilam. Porque não, peraí, eu sou feliz aqui, do resto eu já não posso. Não é para ser assim. Eu posso ser feliz em todas as áreas. Eu posso ser próspero em todas as áreas. Deus não nos fez para ser capenga. Essa capenguice é coisa do homem, é coisa de cultura. A árvore que nasce torta, morre torta. Que isso? Que isso? Pobre tem que morrer pobre. Que isso? São limites que a nossa mente concebe e que nos torna pequenos. O pobre de espírito é aquele que não sonha. Sabe, a fé é a certeza das coisas que não se vê. Está lá em Hebreus, capítulo 11. Mas a certeza de fatos que passam a existir. Observe só uma coisa. Você não precisa de ter... A nossa mente, aprenda aqui uma coisa. O nosso sistema neural funciona da seguinte forma. Dores ou prazeres. Para prestar atenção uma coisa, vocês que estão aqui. Você só se lembra na sua vida de alguma coisa que você teve, ou dor ou prazer. Rebusca aí, 30 anos, 40 anos, 50 anos atrás. Ou você teve dor, ou você teve prazer. Isso te vem à mente. Então, o nosso sistema neural funciona com dores e prazeres. Então, olha só uma coisa. Você precisa de associar, viu? Se eu estou falando com você, não vou dizer nome aqui na internet. Você precisa associar um momento de prazer para anular um momento de dor. Analisa bem isso, a profundidade. Associe um momento de prazer a um momento de dor. Ou seja, está doente, está no hospital? Então começa a pensar sadio andando. É um prazer diminuindo o valor do momento da dor. Está passando necessidade, está andando de ônibus e quer um carro, pronto. Dentro do ônibus ou em qualquer outro lugar, comece a lançar sobre a sua mente o carro. Você quer passar no concurso? Então observe-se já lá, ocupando o cargo que você quer. Não espera o concurso chegar ou a promoção chegar. Entende?
Você tem que antever o que vai acontecer. Quando você começa a trabalhar o seu sistema neural, você começa a criar expectativas em cima das coisas que realmente vão te fazer crescer, e elas vão te projetar para um mundo diferente. As pessoas, então, não conseguem muitas vezes se verem maiores nos seus desejos, porque não conseguem desassociar o momento que estão vivendo do momento que querem viver. Olha só uma coisa, a mulher sente dor antes de dar à luz. Mas logo depois a criança vem e ela se esquece. Algum de vocês tem neura porque deu luz? Então existe a dor. Ela pode vir, mas você não tem que ficar sentado nela. Você pode programar a sua mente e lançá-la no objetivo maior. Assim você vai alcançar. Então não espere uma situação acontecer, promova ela na sua mente. E ela vai acontecer do jeito que você quer. E aí, sabe o que acontece? Como é que eu consigo começar a trabalhar isso no meu interior, Paulo? Simples. Seja grato por tudo de bom que já aconteceu. Oi, Neide, que bom, lá no Rio Grande do Norte. Minhas alunas e modelos estão ouvindo sua palavra. Amém, amém, obrigado. Espero que isso faça diferença na vida de vocês. E dia 13, se Deus quiser, estaremos aí em Natal, levando mais entendimento, e inclusive no final uma palavra abençoada também. Então, quando eu gero gratidão no meu interior, eu fico numa predisposição universal de receber mais. Gratidão gera crescimento. Grave bem isso. A gratidão gera um gatilho que irá gerar um campo vibracional. E aí, nesse campo vibracional da gratidão, outras glórias vão se achegar. Seja bem-vinda, irmã. Irmã Noêmia, não é? Irmã Noêmia e a irmã Marilda chegaram aqui também. Casa hoje, vou precisar de comprar mais sofás. Já, já. Estou aberto também, se alguém quiser dar, lançado o desafio aqui. Bom, olhem só uma coisa, meus queridos. Luz atrai luz. E a gratidão é uma luz. Muitas pessoas acham que assim, que não podem falar de outras coisas que não sejam religiosidade. Nós somos um centro de energia. E nós temos um campo de energia. Existem algumas fontes de energia que são chamados chakras. Eu quero que você aprenda. Retenha o que é bom. Entenda como é que seu organismo funciona. Você e eu, nós somos atômicos, nós somos átomos. Essas células que a gente está vendo são milhões e milhões de átomos de energia que estão circulando numa mesma sintonia e que criam as células e, por consequência, todo o resto do corpo. Então, nós somos energia. Nós temos um campo vibracional que vai além da nossa energia, que vai além do nosso, que vai além do nosso corpo. Esse campo vibracional, ele pode percorrer 10 centímetros, 1 metro, 5 metros, 1 quilômetro. Existe experiência científica de que retiraram as células de DNA de uma pessoa e que colocaram essas células no laboratório e que levaram esse indivíduo até 80 quilômetros de distância e fizeram um teste nele lá. E ele passou por momentos de dor lá. As células de DNA dele reagiram 80 quilômetros de distância. E fizeram em outra pessoa alegria a 80 quilômetros de distância e as células de DNA reagiram a essa alegria. Olha só uma coisa. É a física quântica, atomicamente dizendo, sendo entendida que assim existe um campo vibracional em nós que nos acompanha. E o seu tempo e espaço
não é limitante a um local. O que a gente quer dizer com isso? É que você pode, de onde você estiver, projetar luz. E quem projeta luz traz crescimento. Quem projeta treva traz o contrário, traz derrotas. Então, existe um campo de energia em nós chamado chakras, que são 7 campos. O principal deles está no coração, que é a morada do Espírito Santo. E existem 3 acima e 3 abaixo. E existe um equilíbrio dessa energia, que é exatamente aqui no coração. A morada do Espírito Santo, e aqui é a morada da alma. E a gente tem que aprender uma correlação, sendo que o princípio e o meio estão aqui. Cristo disse que é o alfa e o ômega. Quando eu passo a entender esse campo de energia que eu tenho, eu lanço boas vibrações e não vem você me dizer que não acredita nisso. Qual de vocês que nunca viu alguém entrar num lugar e uma roseira lá murchar no final do dia? Sabe aquela coisa de que você escuta os videntes falar assim, traga a pessoa amada, amarrada em 3 dias? Energia. Energia. Você pode prospectar sua energia para o bem ou para o mal. Você é quem decide. Você é o autor da sua história. Deus não interfere nisso. Ele abençoa quem faz as coisas certas. Ele não amaldiçoa ninguém. Quem amaldiçoa é o diabo. Deus é aquele que dá. Quem cobra é o diabo. É outra coisa. Deus não é aquele que, Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Deus não tira. Deus me tirou a saúde, estou no hospital. Opa, peraí. Então Cristo brigou com Jesus, Cristo brigou com o Pai, porque ele veio e curou todo mundo. Você está entendendo como existem gatilhos diferentes que te fazem entrar em entendimentos diferentes e limitam a sua mente? E se eu posso, se eu não posso, eu posso ir até aqui, daqui para lá não posso. Quem te disse? Então a gente cresce quando a gente está disposto e preparado para crescer. Eu posso utilizar dessa energia toda que está no meu ser, lançando luz sobre as pessoas. Você já viu, olha, mais uma vez falando de energia, que muitas vezes você, de repente, que é energeticamente bem, você chega num local onde está todo mundo triste e as pessoas já sentem algo diferente, um vigor, olha, chegou alguém que é luz e tal. Pois é. Essa luz, ela tem que resplandecer em nós. Não fique limitado. A gente está quase acabando aqui. Há um pensamento de que a sua família é seu tudo. Ou que seu trabalho é seu tudo. Ou que Deus é seu tudo. Não. Associe assim, olha, com relação à família, vamos voltar lá? A minha família é um tesouro precioso. Ok? A Bíblia diz que aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Mas ele não pode ficar limitado a isso. Observe que você precisa do tesouro do mundo para trazer tesouro para sua casa, você concorda? Então sua família não pode ser seu tesouro. Ela pode ser um combustível que te ajuda a ter forças para ir para o mundo. Não ficou melhor assim? E Deus, não é? Vamos pegar aí o tema do Bolsonaro, como é que é? Brasil acima de tudo, de todos e Deus acima de tudo. Pois é, Deus está acima de tudo. Agora, você também não pode ficar limitante. Então, observe como você precisa de fazer com que aquele tripé ou aquela base, Deus, todas as coisas têm que convergir para Ele. Mas a sua família e o seu trabalho precisam de ter o seu foco. Então, mentalmente, você não pode se... eu vivo para o trabalho. De fato, tem pessoas que vivem para o trabalho. E depois, num dado momento, a esposa se separa. Porque a pessoa só vive para o trabalho. Quem vive para o trabalho, só para o trabalho, não vê os filhos crescerem. Não é verdade, irmãos? São coisas que a gente coloca.
A gente tem que aprender que nós somos um todo. E um todo não vive em partes. Eu posso me associar nessa totalidade e levar essa totalidade no seu âmbito de plenitude. Crescer no conhecimento é não desassociar algo para poder... Não é substituir valores, mas é colocar cada valor no seu ponto, de tal forma que eles, no seu conjunto, me glorifiquem na presença de Deus. Isso é valor. Então, a sua família, Deus e o seu trabalho, um não pode ser diminuído do outro. Não estou questionando a glória de Deus, toda honra e toda glória seja dado a Ele. Mas Ele ocupa um tempo e um espaço na sua vida. Mas para prestar atenção, você não fala só de Deus com seu marido, com a sua esposa, com seu filho. Você fala de coisas do mundo também. Você não fala só de trabalho o tempo todo, você fala de coisas da igreja, da sua igreja, do seu templo, de Deus também. Então você precisa de ter uma ambivalência nesses valores, para que eles te levem todos a uma posição de plenitude. Vocês estão aprendendo? Hoje está todo mundo caladinho, pelo menos aqui na tela eu não estou tendo resposta de ninguém. Talvez depois eu veja essa resposta mais tarde, né? Mas aqui não estou tendo. Vamos ver. Então, aprenda o seguinte. Você quer, então, continuar falando que Deus é seu tudo? Ótimo. Então, comece a associar Deus a crescimento na espiritualidade. E que esse crescimento vai te tornar mais próspero em todas as áreas. Pronto. Ok? Não tem problema. Não diga que a sua família é só a sua família e que você vive só para a sua família. Porque na hora que aparecer a promoção do seu trabalho, não vai servir, porque você vive só para a sua família. A sua palavra tem poder, aprenda a associar isso. Você só cresce se você disser, eu estou crescendo em todas as áreas. Pronto. Não se autolimite, não se diminua, mas que o seu crescimento seja em todas as áreas, para que elas atendem, ou para que elas te completem na sua plenitude. Tá bom, galera? Que o Senhor te abençoe. Oi, Dei. Falei de Uberlândia, de Uberaba, de Araguari, e não falei da Espanha, né? Pois é, já vai ter alguém que vai mudar para aí também. Eu vou te dar telefone do pessoal que eu conheço, que está em Portugal, que está na Espanha, né? Vou fazer aqui uma mistureba aí. Eu acho que eu tenho até interesse nisso, que junte todo mundo, entendeu? E a gente abre uma igreja aí. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que o Senhor gere no seu coração o desejo de crescer. Que você não cresça limitante, mas que você entenda que crenças e valores precisam de ser trabalhados no seu interior. A Bíblia diz que se tu creres, tudo é possível ao que crê. Então creia no trabalho, creia na realização profissional, creia que existe um Deus, creia na sua família, creia, tudo é possível ao que crê. E você vai conseguir alcançar tudo que você quer. Essa palavra também vou colocá-la no WhatsApp para os irmãos e na íntegra depois no YouTube. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Graça e paz, gratidão sempre. E que o melhor, o sobrenatural do Senhor esteja contigo. Agora, vou falar com os irmãos que estão aqui. A gente vai ter aplicação de reiki. A gente vai trabalhar aqui uma outra esfera. Tá bom? Tchau, galera. Fiquem na paz do Senhor.